Olá, me chamo Júlio Oliveira e sou assessor na Secretaria de Saúde do Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e região. Neste mês se celebra o Mês da Saúde, com a data especial do dia 7 de abril, sendo o Dia Mundial da Saúde, e o dia 28 de abril, o Dia Mundial em memória das vítimas de doenças e acidentes do trabalho. Eu atendo juntamente com outros colegas os trabalhadores que nos procuram, que estão afastados do trabalho, a fim de darmos orientações a respeito dos direitos na lei e também os direitos relacionados na convenção coletiva, né, em relação ao afastamento do INSS, sobre os encaminhamentos e tudo mais. Dentre muitas questões, nos deparamos com uma que eu gostaria muito de falar a respeito e sobre a qual eu peço a reflexão a respeito. O trabalhador, na maioria das vezes, nos chega doente, né? Na sua grande maioria também com doenças relacionadas ao estresse, ansiedade, depressão, ao burnout, que é o esgotamento do trabalho, né? Doenças essas que estão relacionadas ao trabalho, né? Podem ser reconhecidas pelo INSS como doenças do trabalho, né? Estão relacionadas diretamente à sobrecarga de trabalho, né? À pressão por metas, etc. Mas a questão que eu quero ressaltar é que as pessoas têm medo de se afastar do trabalho, né? Com isso, elas acabam cronificando a sua doença, ou seja, por não começarem um tratamento específico, né? Por medo, as pessoas, quando têm sintomas de ansiedade, depressão, estresse, né? Quais sejam insônia constante, ansiedade elevada, né? Ao pensar no trabalho, aquela palpitação excessiva, né? No domingo à noite, por exemplo, pensar que vai retornar ao trabalho, não tem nada de positivo que vem na sua cabeça, né? Já vem aquele estresse em relação às cobranças, né? A, a forma como é cobrado, né? Então, e às vezes as pessoas acabam fazendo uso de remédios, de medicamentos para ansiedade, para insônia, né? Aqueles calmantes naturais ou outros remédios também, às vezes remédios que são de recomendação com receita médica, né? Não é difícil conseguir, então a gente sabe que as pessoas tomam remédio mesmo sem ter ido ao médico, pega uma receita de alguém, né? Ou consegue na farmácia sem ter a receita, né? Então, e muitas vezes a pessoa só vai se afastar quando ela só vai procurar um médico quando ela teve uma crise no local de trabalho. Então ela fala assim pra gente: eu tive um ataque de pânico, né? Minha pressão subiu, eu tive uma crise na agência, no local de trabalho, eu desmaiei, né? Aí fui levado para o ambulatório do banco, um colega me levou no hospital, enfim, né? Quando chegou esse ponto, é que os primeiros sintomas já foram negligenciados, né? Por muito tempo, por dias, por meses, né? Às vezes. E o que eu queria dizer é que não é que o banco não tenha responsabilidade. Aliás, a nossa luta sempre foi por melhores condições de trabalho, né? Que o empregador respeite o trabalhador, que o trabalhador tenha isso respeitado das empresas, que as empresas deem condições onde o trabalhador não adoeça, que não exista assédio moral, né? Etc. E onde houver que haja as punições, né? Vide o canal de denúncias de assédio, né? Que visa coibir essa prática dentro das empresas, né? Pois com as denúncias ao sindicato, a forma que a gente busca coibir essas práticas dentro dos bancos, né? Pois entendemos que os bancos não se preocupam muito com isso. Mas tudo isso só pode ser melhor combatido, né? Só pode ser melhor combatido se o trabalhador souber que ele e a sua saúde são mais importantes, né? Uma coisa que eu sempre falo para todas as pessoas que eu atendo é que a saúde é nossa, né? Não é da esposa, não é do marido, não é dos pais, não é dos filhos, né? E muito menos do gestor, muito menos do empregador, muito menos do banco. A saúde é nossa, né? Então, se a gente não der o devido valor a ela, né, o valor a nós mesmos, ninguém vai dar, certo? Quando a gente não vai ao médico, não se trata, né, negligencia isso, né, por medo de ser demitido ou de ficar queimado, né, como as pessoas falam, por medo de perder a função, às vezes, né, no caso dos bancos públicos, a gente está dizendo implicitamente aos bancos: olha, a minha vida, a minha saúde não valem tanto quanto esse emprego.
Muitos são demitidos e estão no processo de adoecimento mais ou menos graves, né? E é só aí que chegam para a gente, nesse momento, né? Questionando se o que aconteceu, né? Se o banco podia demiti-la doente, né? Achou que o banco não poderia demitir, mas só nesse momento que vai perceber que sim, né? Que o fato de estarem doentes não garante estabilidade, né? Mesmo que a doença esteja relacionada ao trabalho. Que para ter estabilidade precisa ter se afastada por mais de 15 dias e ter o direito ao acidente de trabalho reconhecido pelo INSS, né? É, em alguns casos as pessoas nem se afastaram do trabalho, né? Nunca se afastaram. Às vezes pegou atestada, não apresentava, ou às vezes pegou 15 dias e não foi para o INSS, né? Mas se pensarmos que eles já não se preocupam com a gente, com adoecimento, quando nos levam ao adoecimento, né? Quando levam o trabalhador ao adoecimento, se a gente não cuidar da nossa saúde com as ferramentas que temos, né? Com o nosso conhecimento, a gente está entregando ainda mais nas mãos deles a nossa vida. Ou seja, dando o direito deles nos adoecerem e também lidar com a nossa saúde e a nossa doença do jeito deles, né? Que é nos demitindo, né? E depois dizendo que ainda não sabiam, pois a gente não se cuidou, não se afastou, né? Portanto, quem vai estar errado vai ser o próprio trabalhador, né? Os bancos não querem que você seja sindicalizado, né? Que procure o sindicato. Portanto, os meus recados são: se informe, né? Cuide da sua saúde, se trate, vá ao médico, à terapia, né? Se o médico mandar você se afastar, se afaste. No site do sindicato tem as notícias, todas as notícias, e tem lá em cima do lado direito tem lá quer ajuda, e aí se você clicar ele leva para uma página onde você tem todas as secretarias do sindicato, e a parte da saúde tem muita informação a respeito do afastamento, a respeito dos direitos, né? E o sindicato está à disposição. Também tem a central de atendimento e tem o WhatsApp do sindicato. Se você clicar lá nessa mesma aba à direita, você vai ter o número para se cadastrar, para mandar mensagem, e vai receber todas as notícias, vai ter o contato direto com o sindicato de forma sigilosa, né? E isso vai te ajudar muito.